Oi galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aproveitando esse final de semana com bastante trabalho, espero que vocês estejam trabalhando bastante também, porque como eu falei nas previsões do ano passado, o ano vai ser um pouco mais lento para quem não começou o que estava almejando começar para este ano. Mas quem já começou o ano passado a exercer os seus planos, está bastante corrido, inclusive para mim. Quero aproveitar essa oportunidade para comentar com vocês algumas das... Eu não sei se são modas que aparecem nas redes sociais, mas de vez em quando parece assim, que alguém fala uma coisa, normalmente alguma coisa bem bizarra, e os outros começam a repetir. Comentar com vocês que espiritualidade ou magia está longe de ser uma Disneylândia. É uma coisa muito mais provável, possível, do que o tanto de fantasia que você vê nessas áreas. E por pessoas que às vezes nem fazem parte dela. Então, a última crença que está rolando nas redes sociais, isso já faz acho que uns 2 anos, é a crença de que vão chegar uma leva de espíritos muito evoluídos para ajudar na evolução do nosso planeta, que vai deixar de ser uma área de expiação, sabe-se lá Deus o que é expiação para essas pessoas, para passar a ser um planeta de regeneração. Então eu queria comentar com vocês algumas ideias acerca disso, porque se a gente começar simplesmente a aceitar tudo que vem de fora, sem parar um pouquinho para pensar, nós corremos o risco de aceitar qualquer coisa, de acabarmos sendo manipulados. Às vezes não por má vontade de quem solta essas ideias, mas isso de acreditar no mundo em evolução e acreditar que qualquer ideia que surja a respeito disso nos fará evoluir, talvez não seja real. Ao contrário, talvez a crença cega em qualquer coisa acerca de evolução é que nos faça atrasar ainda mais a evolução que possamos ocorrer. Vocês já pararam para pensar que isso de um mundo melhor, como a separação de pessoas, é isso que esses esotéricos estão dizendo, que vai haver de alguma forma uma separação e que aqueles que conseguiram evoluir de uma certa forma vão ficar no planeta para ajudar nessa evolução, e aqueles que não conseguiram nem sequer vão reencarnar aqui. Eu quero que vocês pensem um pouquinho, será que isso não é uma crença extrema? Vocês lembram do Adolf, aquele do bigodinho? Ele também tinha uma crença bem parecida com essa, de que haveria um mundo melhor com pessoas superiores, com a raça dele que era superior, haveria uma cor superior, uma fé superior e uma crença superior. Então nós já passamos por isso antes. E nem por isso evoluímos, muito pelo contrário. Se você parar para pensar na história, estudando mesmo, vários ditadores tiveram a mesma ideia. Da mesma forma, várias religiões radicais têm a mesma ideia, de que o paraíso para eles é que todo mundo pensasse como eles. Todo radical tem essa mesma ideia de separação, de um povo escolhido, e que esse povo sempre vai ser o dele, da fé escolhida, que vai ser sempre a dele, do tipo de Deus verdadeiro, que é sempre o dele. Então, quando eu penso, por exemplo, no mundo evoluído, em que vai ser separado, uma parte vai para algum outro lugar e uma parte fica, de certa forma, será que eu não estou me remetendo a esse mesmo tipo de extremismo que a gente já conheceu? Então eu queria que a gente fizesse um exercício de laboratório mesmo, imaginando se de fato esses tipos de mundo evoluídos, porque tem essa também, né? Cada um pensa na evolução de uma forma. Então, por exemplo, os evangélicos, a evolução para eles é que eles fossem abduzidos para um outro mundo e que quem ficasse aqui é que seria o excluído. E parece que depois dessa abdução eles voltariam para cá. Então, cada um tem um tipo de ideia sobre evolução. Então, eu queria que vocês parassem um pouquinho para a gente pensar se de fato essa evolução ocorresse, como é que seria o tipo de mundo que a gente viveria aqui. E pensando nisso,
Se você vai ter um mundo separado, onde pessoas serão excluídas, de fato isso seria um mundo extremo, ou não? Eu não estou aqui para ser a dona da verdade, estou aqui para jogar ideias, para que vocês pensem nisso. Então vamos pensar um pouquinho. Como é que seria o mundo daquelas pessoas que acham que o paraíso na Terra seria poder viver para sempre? E já existe uma crença muito arraigada sobre isso, principalmente nos Estados Unidos, onde pessoas muito ricas pagam para preservar seus corpos, alguns para preservar só a cabeça, na esperança de que a ciência evolua a tal ponto de achar a cura da doença que acabou tirando a vida deles. E que de alguma forma esses cientistas consigam trazê-los de volta. Então vamos imaginar num caso extremo de que todo mundo fosse rico e todos nós pudéssemos preservar os nossos corpos na esperança de que um dia todas as doenças fossem curadas e pudéssemos viver para sempre. Vocês já imaginaram um mundo em que todos vivem para sempre? Portanto, ninguém morre. Vocês acham que haveria comida para todo mundo, casa para todo mundo, lazer para todo mundo, saúde para todo mundo? Porque uma coisa é você nunca morrer, mas isso não quer dizer que você vai ter saúde. Você pode ter uma doença, por exemplo, terminal e nunca terminar. Será que isso seria o paraíso na Terra? Será que haveria espaço para gente pobre nesse mundo? Creio que haveria, né? Porque alguém precisaria trabalhar para esses super ricos. Talvez fosse necessário fazer um tipo de inseminação nas pessoas para que pudesse ser contido a quantidade de pobres que deveriam existir nesse mundo, em que ninguém morreria, mas as pessoas continuariam nascendo. Você acha que o nosso planeta aguentaria isso? Isso seria para você o paraíso na Terra? Ninguém morrer? As pessoas continuariam nascendo? Ou será que o melhor fosse que ninguém mais nascesse? Nós seríamos um mundo de velhos, que continuaria envelhecendo, mas ninguém morreria. Esse é seu tipo de mundo perfeito? É uma ideia, tem gente que acha que é. Agora, como é que seria o mundo evoluído dos defensores extremos da natureza? Porque nós estamos pensando sempre em casos extremos. Vocês sabem que eu defendo que a gente coma o mínimo possível animais. De preferência que a gente não coma nunca, por vários motivos. Mas é claro que isso não faz com que eu seja melhor do que aqueles que são carnívoros. Se eu não tiver vegetais para comer e se eu tiver carne, eu como. E não pensem que isso não acontece. Eu já fui, por exemplo, no hospital, em que a comida que a gente poderia oferecer, não que eu não estava internada, mas algum parente meu. E a comida dos restaurantes próximos era péssima. A melhor comida que tinha era de uma pessoa que vendia uma coxinha numa barraquinha muito limpa em frente a esse hospital. E é claro que eu tive que comer coxinha, porque chegou uma hora que não tinha mais nada para eu comer. E você levar comida de casa, você vai levar o quê? Alguma coisa que não apodreça, já que você está num ambiente de hospitalar. Então eu não sou nada extrema. Se eu precisar comer carne, eu como. Eu evito isso. Para mim seria melhor não comer. E eu já sou alérgica a leite. Então eu já nasci 50% vegana. Leite para mim é um veneno. Então para mim seria ótimo que... Bom, para mim, né? Eu não preciso de leite. Eu posso substituir. Porque eu passo muito mal quando eu acabo tendo que... Às vezes a gente esquece, não percebe, e a gente acaba se alimentando de algumas coisas que tem leite e você não sabe. Em seguida, eu sempre tenho uma reação alérgica, ou de rinite, ou de alguma alergia de pele. Então, nem sempre a gente consegue. Então, para mim, seria um mundo perfeito que não tivesse. Isso não significa que para você seria ideal. Mas vamos imaginar que, de repente, por algum motivo, por uma consciência superior, todas as pessoas parassem de consumir carne, de todos os tipos. Você acredita que essas pessoas que têm grandes fazendas de pastos, que elas iam aderir calmamente a esse novo tipo de vida? Ou elas começariam a enterrar os animais vivos, como já ocorreu aqui em São Paulo, de um criador que começou a ter prejuízo porque ele tinha dinheiro, mas ele não sabia criar animais. Ele começou a ter prejuízo com os animais, ele simplesmente começou a enterrar esses animais vivos. Isso não é brincadeira, nem é uma piada, gente. Pode pesquisar na internet que vocês vão encontrar isso. Ele enterrava os animais vivos. Então, será que da noite para o dia, se houvesse a necessidade que todos parassem de comer carne, mesmo que fosse por uma consciência maior, será que isso traria mais evolução para esse mundo?
do que fazer uma coisa planejada? Indo no lado mais extremo, de defesa de todos os animais, também seria correto pensar que nenhum ser animal poderia ser morto. E eu vou incluir os insetos nessa daí. Você imaginou? Sua casa estaria cheia desses insetos, de mosquitos, de baratas. Você não poderia matar por nenhum inseticida, nenhum pesticida, e muito menos chinelada. Chikungunya, mosquito da dengue, da malária, você não poderia matar nada. Num mundo extremamente protetor da natureza. Será que nós, que também somos animais, não seríamos prejudicados com isso? Quero que você pense um pouquinho nisso. Sua casa, você não poderia, por exemplo, se proteger de ratos, de baratas, de nada disso. Você não poderia matar esses animais, esses insetos. Não sei se você sabe, mas existem atualmente em que nós podemos comer carne e matar tudo quanto é tipo de animal, incluindo insetos. No mundo já existem 200 milhões de insetos para cada habitante. Como é que seria o mundo se a gente não pudesse matar nada? Será que o ser humano sobreviveria a isso? Só uma ideia para você pensar. Uma ideia sobre tipos de mundos evoluídos, já que alguns acreditam que vários espíritos evoluídos estão chegando, desembarcando aqui no nosso planeta para ajudar na nossa evolução, em que algumas pessoas vão sair daqui e outras vão ficar. Como é que seria o paraíso, o mundo perfeito dos ateus, por exemplo? Já tive vários amigos ateus, não sou contra o ateísmo, muito pelo contrário. Acredito que eles trazem ideias muito boas e que a gente precisa realmente pensar. E tem muita coisa que acredito no ser espiritual que não é. Então tem muita coisa que eu penso como os ateus. Mas eu sou uma pessoa espiritualista. Eu acredito em espiritualidade e sim na crença de um Deus, mas não como a maioria pensa. Então, mas vamos pensar que de repente todos nós nos tornássemos ateus e, portanto, 100% racionais. Será que isso faria o mundo ficar melhor? Talvez de imediato, sim, porque nós perderíamos muita ilusão que a gente tem. Nesse caso, da crença de que uma espiritualidade fosse uma coisa nula, no contexto ateu seria uma ilusão. Então, por exemplo, você sai para trabalhar, o mundo continua sendo o mesmo mundo. E esse mundo ateu talvez fosse movido para a meritocracia. Meritocracia seria o quê? Seria mérito para todo mundo que merece. Crendo que existisse uma justiça nesse mundo, uma justiça lógica. Mas ela existe? Será que aqueles que estão no poder estão lá realmente por mérito? Quem é que julga esse mérito? Você já imaginou, por exemplo, você que não é rico como eu, você sair para trabalhar todo dia, por exemplo, ter de pegar um ônibus lotado, você receber um salário muito baixo no final do mês, você ter uma moradia precária, se alimentar mal, dia após dia, sem nenhuma crença de mudança no futuro. Porque você não foi incluído nesse mérito. Você não tem dinheiro para pagar um bom plano de saúde, que na verdade é um plano de doença. Talvez você não tivesse dinheiro nem para comprar algum medicamento. Mas não tem nada para você ter fé. Porque o que existe é só o que você está enxergando na sua frente. Não existe a crença no amanhã. Porque a crença no amanhã significa o quê? Que alguma coisa divina possa me ajudar a evoluir. Já que pelos meus próprios méritos eu não estou conseguindo. Mas nesse mundo de realidade extrema, não haveria crença no amanhã. Vinda da ajuda de um ser superior. Então, a única coisa que haveria aqui seria o que é concreto, dia após dia, sem mudança da realidade. Já existe isso. Um mundo que se assemelha muito a esse tipo de concepção é o mundo das pessoas que estão presas, os detentos. Eles vivem num mundo controlado, em que a mudança é quase impossível. E o que faz? Faz que eles fiquem melhores, sabendo da realidade deles, ou faz com que eles sejam mais violentos ainda? Quero que você pare um pouquinho e pense. Porque nada muda. O que acontece quando as pessoas não têm crença em nada além daquilo que elas estão vendo? Será que o mundo seria melhor? Eu deixo para você pensar. Aí você está falando de um caso extremo de presos, por exemplo. Pessoas ruins. Vamos pensar assim. Então vamos pensar num outro tipo, muito parecido com esse tipo de mundo, que é o das pessoas boas. Um asilo, por exemplo. Você já viu o asilo de gente rica?
É um mundo controlado, praticamente perfeito, onde as pessoas que estão lá, elas têm a boa alimentação, elas têm médicos, têm saúde, mas será que isso faz com que elas se sintam melhores? Você já conversou com algum velhinho rico? Desculpa de eu usar um termo pejorativo. Será que eles ficariam felizes ali? Eles se sentem felizes? Ou seria melhor voltar a morar na casa de algum familiar com todos os problemas e carências que a gente tem fora desses mundos fechados? Conversa um pouco com esse pessoal. Pensa nos norte-americanos, por exemplo, que o costume é, após você entrar na faculdade, você sai de casa, seus pais ficam sozinhos, você vai morar sozinho, e consequentemente, assim que você envelhece, a maioria vai parar no asilo, aqueles que conseguem pagar. Será que eles são mais felizes? Não sei, só estou jogando umas ideias para vocês. Você que gosta, como eu, de fantasia, de contos de fadas, de Harry Potter, eu sou uma escritora, eu escrevo muito realismo fantástico. Num mundo em que você só pode escrever sobre aquilo que é real, não haveria esse tipo de livros. Esquece Harry Potter, Senhor dos Anéis, esquece a Disney. Fantasia não é legal no mundo em que você só pode acreditar naquilo que a ciência prova. Será que esse seria o mundo ideal? Você imagina morando num mundo assim? Eu coloquei vários tipos de mundos, mas o mundo das religiões. Para os muçulmanos, o paraíso se constitui num lugar com um rio de leite e mel escorrendo, que você pode comer e tomar, se alimentar desse rio o dia inteiro. Para mim já não serve, né? Porque eu sou alérgica. E cada homem teria direito a 70 virgens. E eu fico perguntando, e eu sendo mulher, quer dizer, se eu morro, eu vou ser o quê nesse mundo? Onde uma mulher se encaixa num mundo desse? Se eu morrer, eu sou obrigada a virar virgem de novo e servir do quê para um homem? Ou o paraíso não nos inclui? Que tipo de paraíso é esse? Vamos pensar no paraíso católico, ou no mundo católico extremo. Você tem céu, inferno e purgatório. Para o inferno vão os extremamente maus, que nunca vão poder sair de lá. Para o purgatório vão aqueles que podem ser purgados, como só Deus sabe, porque nem eles sabem direito isso. E tem o céu, que um padre me explicou outro dia que o céu é uma coisa assim que também ninguém morre. Ele diz que ninguém morre e não há doença. Se ninguém morre e não há doença, será que existe fome? Porque se existe fome, as pessoas precisam se alimentar. Se precisam se alimentar e ninguém morre, você não vai acabar voltando para aquele mundo do que ninguém morre, primeiro mundo que a gente falou, né? Então você tem o mundo das religiões. Aí eu vou colocar só as principais, porque com certeza seria um mundo cristão, onde as religiões de matriz africana, espirituais e pagãs seriam banidas, com certeza. Porque essa é a ideia extrema dessas pessoas. Se você pegar a concepção de religião, são mesmo as principais. É a religião católica, a muçulmana, não sei se budismo entra, talvez hinduísmo e judaísmo. O resto é considerado seita, pelo conceito de religião. Você pode procurar aí, não sou eu que estou falando. Mas algumas seriam banidas, em detrimento daquelas que são só cristãs. Pensando em termos de Brasil, né? Não estou pensando em termos de mundo. Então cada religião dessa tem uma concepção. Para os muçulmanos haveria 70 virgens, como eu já disse antes, e as mulheres, eu não sei onde é que elas se encaixam numa ideia de paraíso. Para o católico teria o céu, o inferno e o paraíso. A gente sabe que os maus vão para o inferno, os não tão maus vão purgar no purgatório, a gente não sabe que jeito, como é que se purga isso. E os bons vão para o céu. Aí você já vai cair no conceito do que o que é bom, quem é bom, o que é bom. Bom é aquele que não reage a nada, bom é aquele que doa tudo para todo mundo, eu não sei. Nós temos que pensar no conceito primeiro do que é bom e para quem é bom. Isso é bem relativo. Qual outros que você pode imaginar a religião que você quiser, não importa qual seja, e veja se aquilo que é considerado como paraíso para essa religião é possível que a humanidade se encaixe. Me parece que não, por tudo que eu pesquisei.
Claro que a gente fala às vezes num tom até de piada disso, mas se você tirar esse mundo de ilusão, e aí que eu acho bacana você também incluir os ateus nisso, porque é um pessoal que pensa bastante no que é real, e ver se é possível esse conceito de paraíso, e se realmente tem necessidade de espíritos evoluídos encarnarem aqui. Ou se nós precisamos recuperar esse mundo, porque talvez seja o único que a gente tenha. Do jeito que está, com todos os problemas que está, nós ainda conseguimos viver nesse mundo. Agora, todos esses outros conceitos que nós acabamos de dar uma leve estudada, nós não conseguiríamos durar por muito tempo, gente. Então, talvez não haja ninguém para vir de fora te ajudar. Nós sejamos os espíritos evoluídos que nós tanto esperamos. Você fica esperando o ET baixar na Avenida Paulista, você fica esperando crianças cristal, crianças não sei o que nascerem, e não está acontecendo nada disso. Isso não é espiritualidade. Então vamos colocar um pouquinho o pé no chão. Talvez esse mundinho nosso, com todos os problemas, seja o melhor mundo para a gente conseguir viver. E aquilo que não está bom, que tal a gente tentar mudar? Então eu espero que você não tenha ficado chateado comigo se eu falei alguma coisa que você não gostou, mas são só ideias extremas de um mundo que por si só, nessa concepção, é extremo. É um mundo que só tem um tipo de gente. Então eu quero que você pare um pouquinho e pense se o melhor lugar do mundo, como diz a música, não é agora. Espero que tenha sido útil para você, que você tenha uma semana bacana. E comenta aí, qual é o melhor mundo para você? Te espero na próxima.